E agora nós vamos de lição da escola dominical, que é a lição 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas a nossa live. Nós vamos passar a lição da escola dominical do próximo domingo. E o esboço da lição, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus, é o ponto 1. Aí nós temos o 1, né, o subponto, o plano para ajudar a Deus. O 2, Abraão aceita o plano de Sarai. O 3, H zomba de Sarai. Depois nós temos o segundo ponto, as consequências de agir por conta própria. Primeiro ponto, do ponto 2, subponto, né, o conflito familiar, a fuga de H, Deus entra em ação. E o terceiro ponto, o Deus que conduz à vitória, tendo o subtópico, o Deus que ouve e vê, tudo conforme a sua soberania, o 2, e o 3, o cuidado de Deus em todo o tempo. O texto áureo da lição: e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, o versículo 18. A verdade prática da nossa lição diz que a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com as suas promessas. Aí nós temos durante a semana, nós temos leitura diária. Na segunda-feira, Gênesis capítulo 16, versículo 2, Sarai dá lugar à impaciência. Na terça-feira, 1 Pedro, primeira epístola, né? Capítulo 5, versículo 7, lançar ansiedade sobre Deus. Na quarta-feira, Salmo 40, versículo 1, esperar com paciência no Senhor. Na quinta, Romanos capítulo 12, versículo 2, paciência na tribulação. Na sexta, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus é longânimo. E no sábado, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, devemos ter paciência para com todos. A leitura bíblica em classe, nós temos Gênesis capítulo 16, 1 a 16. Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era H. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a H egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a H, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse, H, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor,
Eis que concebeste, terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante. E ele chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agá deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agá Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agá deu Ismael a Abraão. Gente, interessante, né? Tudo isso aqui. Agá empreendeu a viagem de volta para o Egito, mas Deus a aconselhou a voltar e a se humilhar. O caminho do sul, de Sur, usado por Agá, quando fugiu de Sarai, que está em Gênesis capítulo 16, versículo 7, é uma rota em direção ao Egito. A localização, o deserto de Sur estava situado no noroeste da península do Sinai, perto da fronteira com o Egito. E a direção era o caminho natural que Agá, sendo egípcia, tomara para voltar à sua terra. E o significado de tudo isso, esse caminho representa não apenas uma rota geográfica, mas a tentativa de fuga de uma situação de opressão da casa de Abraão. É uma história bem complicada, né? Aqui nós temos o anjo do Senhor, é Jesus, numa teofania, e muitos teólogos consideram, na realidade, o anjo do Senhor no Antigo Testamento como uma das manifestações visíveis, né, ou visível do nosso Deus, o que é chamado de teofania. E especialmente nós podemos falar sobre cristofania, que é a aparição de Jesus através da sua encarnação no tempo dos homens. Ele se identifica como Deus e aceita a adoração, e fala em primeira pessoa agindo de forma realmente de autoridade divina. Aí nós vemos em Gênesis capítulo 16, versículo 7 ao 14, o anjo do Senhor encontra Agá no deserto, prometendo-lhe multiplicar sua descendência. Em Gênesis capítulo 2, versículo 11 ao 18, nós vemos o anjo do Senhor, que chama Abraão do céu, impedindo o sacrifício de Isaque. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 6, o anjo do Senhor aparece a Moisés em uma chama no meio da sarça. E também em Números, no capítulo 22 ao 35, o anjo do Senhor coloca-se no caminho de Balaão com uma espada na mão. Então aí nós temos essa cristofania, né? Ou essa teofania de Deus aí, o anjo do Senhor representando o próprio Cristo. Nós vemos também Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Josué, perto de Jericó, viu um homem com uma espada na mão e perguntou se ele era um aliado ou inimigo. Em Josué, no capítulo 2, versículo 1 ao 5, nós temos o anjo do Senhor, sobe de Gilgal a Boquim, repreendendo o povo de Israel. Em Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao 23, o anjo do Senhor aparece a Gideão, debaixo de um carvalho em Ofra. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 16, o anjo do Senhor estende a mão sobre Jerusalém para destruir, mas o Senhor o detém. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, o anjo do Senhor fere o acampamento dos assírios. No Salmo 34, versículo 5, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então vocês observem que esse anjo do Senhor que acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus é o próprio Cristo. E em Mateus capítulo 1, capítulo 1, versículo 20 ao 24, o anjo do Senhor aparece a José em sonho, instruindo a receber Maria. Então observe aqui que nós temos várias passagens bíblicas, né, falando sobre o anjo do Senhor. E esta lição, ela reflete, na realidade, sobre o contraste entre confiar no tempo de Deus e a tendência de dar um jeito, né? A tendência de buscar um jeitinho. E os objetivos da lição
é apresentar a tentativa de Abraão em ajudar a Deus, explicar a consequência de agir por conta própria e encorajar os alunos a permanecer firme no Senhor, que conduz à vitória, né? E nós poderíamos começar aí perguntando: você tem paciência para esperar? Você tem uma promessa? Quanto tempo faz que essa promessa já aconteceu? Não aconteceu ainda, né? A promessa foi feita, foi declarada, porém você, como que está aí o teu estado de paciência para esperar naquilo que Deus te prometeu? E vejam bem, a ansiedade é algo bem complicado. Essa lição, né, aqui da CPAD, adultos, segundo trimestre, eu estou com a revista do professor, o tema da lição do trimestre: homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. É muito interessante nós vermos a ansiedade, ela nos impede de nós realizarmos grandes coisas ou de entendermos aquilo que tem que ser gerado, né? E nós precisamos compreender que Deus tem um plano para cada pessoa e que nós precisamos reconhecer as promessas de Deus. A lição aqui diz, para podermos depositar nossa fé nas promessas de Deus, é necessário primeiramente sabermos o que é e o que não é uma promessa de Deus na Bíblia. Obviamente, se aplicarmos como promessa um versículo que de fato não é nenhuma promessa, então nossa fé estará deslocada e ficaremos desiludidos, quando não virmos os resultados que esperamos. Entretanto, não ficaremos desapontados com a palavra de Deus, que se a interpretarmos corretamente, diz aqui, né, nós veremos as promessas de Deus que foram feitas a indivíduos, promessas feitas a indivíduos específicos, não foram formuladas com a intenção de ser válidas para todos os crentes. Um exemplo disso é Gênesis 12:2. Essa promessa foi feita a Abraão. Então é necessário nós distinguirmos as promessas feitas aos profetas, né? E também a promessa que são para nós dia após dia, né? E precisamos compreender e entender as promessas do Senhor. Essa lição, ela vem nos mostrar esse contraste entre o tempo que nós confiamos em Deus e a tendência que nós temos de tentar dar um jeito, né? E a partir do relato de Gênesis, no capítulo 16 e 21, nós vamos observar aí a pressa de Abraão e Sarai ao recorrerem a Agar, que teve várias consequências, gerou várias tensões, várias feridas, consequências duradouras. Ao mesmo tempo, como Deus, ele permaneceu soberano, vendo tudo isso aí, mas Deus cuidando da situação. E ao longo do texto, nós vamos observar a fé de Abraão e a tentativa de ele ajudar a Deus, né? Os efeitos de agir por conta própria e o Deus que conduz a história e sustenta realmente os seus propósitos. Isso, na realidade, está na Bíblia para mostrar o quão somos realmente, o quanto o homem ele é imperfeito e como nós passamos por esses momentos, todos nós passamos por essas situações. Aí nós vemos a história de Abraão, conhecido como o pai da fé, que é marcada por uma profunda confiança em Deus. Mas ele também teve os seus momentos de fraqueza humana, onde tentou ajudar a Deus a cumprir as promessas. Aí é a primeira parte da lição, o pai da fé, é a tentativa de ajudar a Deus. Esse episódio envolvido Ismael e Agar destaca realmente a diferença entre a fé paciente e a pressa humana. Eu já ia falar que a Bíblia diz, né? Nós falamos que a pressa é inimiga da perfeição, mas aí nós observamos realmente quantas consequências, né, vieram, né? E contudo, o Senhor usou o tempo para moldar o seu caráter, e a promessa divina parecia distante. As circunstâncias não se alinhavam
E Sarai, vencida pela impaciência, super impaciente, decidiu agir por conta própria ao entregar sua serva a Abraão. E ele, por sua vez, não a lembrou das promessas recebidas. Ambos tinham fé, mas precisavam guardar na memória o que Deus havia falado. Nós precisamos realmente guardar aquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus nos revela através de profecias, através dos profetas, através da sua palavra. Nós precisamos guardar e não esquecermos a promessa do Senhor. Vemos aí, Deus prometeu a Abraão uma grande nação e um descendente, que era uma promessa feita quando ele já era idoso. Porém, o tempo foi passando, né? O tempo passou e Sara, sua esposa, continuava estéril, não tinha filhos. Mas aí nós vemos a falta de visão dos meios que Deus usaria, levou Abraão e Sarai a buscar uma outra forma, a buscar um outro meio. Aí nós vemos essa ajuda humana, né? Essa situação que é um pouco complicada. E o pai da fé é a tentativa de ajudar a Deus, o plano para ajudar a Deus. Quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não iria acontecer. O herdeiro seria um filho de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Mas o tempo passou e as coisas não aconteceram, né? Então sua esposa, vendo essas circunstâncias desfavoráveis, ela tenta uma solução humana. Assim Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. E a impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. É complicado realmente. Há um adágio popular, né, que diz que quem se apressa como come cru. E nós precisamos realmente ser pacientes. Quando deixamos que a ansiedade e impaciência tome o primeiro lugar em nossos corações, a nossa fé sucumbe. Que nós possamos aprender com esta lição a esperarmos no Senhor. Aqui nós temos o plano. Sarai sugere que Abraão tivesse um filho com a sua serva egípcia Agar, para que a promessa se cumprisse através dela. Aí nós observamos aí, Abraão aceitou a sugestão, gerando Ismael aos 86 anos. Mas aí nós temos aí uma consequência muito forte. Essa tentativa de contornar o tempo de Deus gerou conflitos familiares, situações tremendas, né, rivalidades entre Sarai e Agar e problemas geracionais. E Abraão, na realidade, ele chegou a acreditar que Ismael seria o herdeiro da promessa. Mas Deus revelou que o filho da promessa viria de Sara. Aí nós vemos lições da tentativa de ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda. A tentativa de Abraão mostrou que acreditar que Deus fará as coisas do nosso jeito ou do nosso tempo não é a fé que ele pede. Então vocês observem aí, Deus não precisa de ajuda, Deus fala, Deus cumpre com a sua palavra, eu não preciso buscar um meio, eu não preciso ajudar Deus, buscar um atalho para que aquilo venha se cumprir. E a fiel espera, a verdadeira fé constante em esperar no Senhor, mesmo quando a solução parece impossível. Lembro-me de uma profecia que o Senhor usou, usando uma irmã que hoje já está com o Senhor, falando-me de algo que aconteceu depois de 27 anos. Eu nunca deixei de acreditar naquela profecia, naquela promessa do Senhor. Deus cumpriu aquela palavra. Aí nós vemos aí consequências da desconfiança. Ele cumpre sua palavra, a sua forma, a sua maneira. Mas a pressa de Abraão gerou Ismael, com ajuda humana, com esforço humano. Enquanto a promessa de Deus, na realidade, era Isaac, que era através de um milagre divino, resultando em consequências duradouras. Porém, Deus ele manteve a sua promessa, Deus ele manteve a sua aliança com o filho da promessa. E para gerar Ismael, Abraão esperou 11 anos. Para gerar Isaac, Abraão esperou 25 anos. O plano de Abraão e Sarai para ajudar a Deus
foi na realidade uma tentativa de acelerar, de apressar a promessa do herdeiro. E diante do quadro apresentado pela esterilidade de Sarai, de idade avançada, ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, a sua serva. E assim veio realmente Ismael. Vejam que história que realmente não é fácil até de nós explicarmos, né? E em Gênesis 16 nós vemos aí detalhes do plano e as consequências. Após 10 anos vividos em Canaã sem filhos, a impaciência e as circunstâncias desfavoráveis levaram o casal a buscar um meio, a buscar uma outra forma. E Sarai, o que é que Sarai faz? Entrega a sua serva, Agar, para ser concubina de Abraão. Abraão aceitou e teve relações com Agar. Qual foi o resultado de tudo isso? Agar ficou grávida e gerou desprezo por parte da serva e conflitos intensos. Aí a lição nos diz aqui que Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito, muito honrada. Então Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando-a, né, e menosprezando-a. O erro de Sarai trouxe para seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Então vejam que aí nós vemos consequências, as consequências de agir por conta própria. Nós vemos um grande conflito aí, temos aí um grande conflito familiar. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. E as primeiras foram a competição e a soberba. Vejam que situação desfavorável. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para toda a clã. Vejam, quando não obedecemos a Deus, quantas consequências tristes podem acontecer realmente na nossa vida, né? Abraão aceitou o plano. Em Gênesis capítulo 16, o texto resume a decisão de Abraão com simplicidade. Ele concorda com Sarai e se une a Agar. E a gravidez de Agar trouxe realmente essas grandes consequências, esses grandes conflitos dentro da casa e expondo assim o preço da promessa. Aí nós temos aí detalhes do plano de Sarai e a reação de Abraão. A proposta, Sarai justifica a ação dizendo que o Senhor a impediu de dar à luz e sugere e faz a sugestão para que ele possa deitar-se com a serva, né? E o texto bíblico afirma que Abraão concordou com o plano de Sarai. As consequências, quando Agar engravida, ela passa realmente a olhar com desprezo, que nós já lemos aí na lição. E o resultado, Sarai passa a maltratar Agar, que foge para o deserto, mas depois ela é instruída pelo anjo do Senhor a voltar. Aí nós temos aqui a fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se a sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abraão uma resposta imediata. Então o patriarca responde, e disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Agar e Sarai agiram erradamente e sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação aí, Agar grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, desprezada, agora caminhando aí pelo deserto. Esse episódio reflete, na realidade, a tentativa humana de nós queremos apressar a promessa de Deus, né? Agar zomba de Sarai. Em Gênesis 16 nós vemos Agar, serva egípcia, passa a desprezar, passa a zombar de sua senhora. E a causa do desprezo ao engravidar de Abraão, Agar sente-se superior à sua senhora. Sarai que permanecia estéril. Então vejam
que problema tão grande, que problemaço aí por não obedecerem realmente, não esperarem pela promessa do Senhor. Aí nós vemos aí o desprezo e a zombaria. H passa a tratar Sarai com desdém, insolência, quebrando a hierarquia. Aí, claro que vai haver uma reação, né? Sarai, sem ser ofendida, perde a paciência e começa a humilhar, levando-a a fugir para o deserto. Mas aí, mesmo diante de toda essa tragédia, mesmo diante de toda essa situação, o anjo do Senhor encontra H no deserto e ordena que ela volte e submeta a Sarai. E Gênesis capítulo 21, anos mais tarde, na festa do desmame de Isaac, Sara vê Ismael, filho de Agar, zombando de seu filho, o que motiva a expulsão. A história destaca o conflito entre a promessa divina e as tentativas humanas de resolver essa situação, né? As consequências de Agar, as consequências de agir por conta própria. Nós vemos aí o conflito familiar muito forte, mas mesmo assim Deus entra em ação. E a origem do conflito, a ação de Sarai, sendo estéril e avançada em idade, propõe que Abraão tivesse um filho. Aí nós vemos aí o desprezo, a inveja, como nós já falamos. E devido aos maus tratos, Agar fugiu para o deserto, onde ela foi encontrada pelo anjo do Senhor. Aí a tensão entre os filhos, Ismael e Isaac. Após o nascimento de Isaac, filho da promessa de Abraão e Sara, a tensão aumentou. Agar, ao ver Isaac, teria debochado, o que levou Sara a exigir a expulsão de Agar e Ismael para que não dividisse a herança. Mas um outro problema surge aí. Aí Abraão ficou muito angustiado com esse conflito, mas Deus lhe ordenou que atendesse ao pedido de Sara, garantindo, no entanto, que faria também de Ismael uma grande nação. Deus aí não desprezou também, Deus não desprezou a Ismael, né? E o conflito resultou na separação permanente da família. Agar e seu filho Ismael tornaram-se nômades no deserto. Sara garantiu que Isaac fosse o único herdeiro direto de Abraão. Historicamente, essa narrativa é interpretada como um conflito entre o tempo de Deus e a precipitação humana, o que é realmente algo muito forte. A fuga de Agar está narrada em Gênesis no capítulo 16. Ocorre quando ela, serva egípcia de Sara, engravida, né? Ela foi maltratada por Sara e foge para o deserto. Ela foi encontrada pelo anjo do Senhor perto de uma fonte, que a ordenou a retornar e a se submeter, prometendo uma grande descendência para o seu filho Ismael. Aqui nós temos pontos-chave sobre a fuga de Agar. A causa, a impaciência dela para não ter filhos, entregou Agar a Abraão como uma mãe substituta, e o deserto, Agar foge em direção ao deserto, tentando escapar dessa opressão, tentando escapar do problema, rumo, evidentemente, a uma provável morte. Mas aí Deus entra em ação, né? A lição aqui nos diz que Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve e vê e responde o aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmo 45, e o versículo 7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Vocês observem que aqui, tratando-se do anjo do Senhor, claro que ele sabia, mas ele queria ouvir uma resposta dela, né? Em seguida, ele perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Gênesis capítulo 16, versículo 7 a 8. Então o anjo lhe falou: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E às vezes, na realidade, é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilharmos, pedir perdão e esperar e ver o que Deus vai fazer. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a sua serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O eterno e justo não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ele precisaria retornar e se humilhar.
Não é fácil, né, gente? É uma situação muito, muito tenebrosa. Aí nós temos aí o encontro com Deus. O anjo do Senhor a encontra junto a um poço, caminho do sul. E Deus a chama a responsabilidade, pedindo: você precisa voltar, você precisa se humilhar. O anjo promete a Agar que seu filho Ismael seria pai de uma grande nação. O Deus que vê, Agar chama o Senhor de o Deus que me vê, Be-Lahai, Be-Lahai-Hua, pois se sentiu vista e cuidada no momento da aflição. Por mais errados que nós estejamos, por mais fugitivos que nós sejamos, mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança, porque Ele não desiste de nós. E a história reflete sobre as consequências da impaciência na busca pelo cumprimento das promessas divinas. E a promessa, essa história aqui de Agar enfatiza que mesmo em meio aos desertos, aos conflitos familiares, Deus está vendo, Deus está ciente, Deus mantém o controle da situação. Aí nós temos a vontade permissiva de Deus, não foi uma vontade diretiva, mas uma vontade permissiva, e Deus entra em ação. A intervenção de Deus na fuga de Agar é um dos relatos bíblicos mais marcantes, demonstrando a compaixão divina por estrangeiros, por desamparados, por pessoas escravizadas. E quando na realidade Agar, serva de Sarai, foge para o deserto para escapar dos maus tratos, Deus entra aí em ação. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, queridos, Deus entra em ação. Deus vê e encontra. Gênesis 16:7. O anjo do Senhor encontra Agar junto a uma fonte no deserto. Isso demonstra realmente que Deus, Ele está pronto para nos ajudar, pronto para nos abençoar e a ter misericórdia de nós. E Deus a chama pelo nome, Gênesis capítulo 16, versículo 8. Deus não trata como uma escrava fugitiva, mas a chama pelo nome, Agar, serva de Sarai, mostrando reconhecimento pessoal. Importante nós aqui entendermos a grande misericórdia de Deus, o grande amor de Deus. Ainda que muitas pessoas nos desprezem, mas Deus nunca vai nos desprezar. Deus a questiona e acolhe. Gênesis capítulo 16, versículo 8 ao 9. O anjo do Senhor pergunta de onde ela vem e para onde ela vai. Ouvindo a sua dor, ouvindo o seu lamento, e em seguida dá a ordem dela voltar. E Deus promete uma descendência, né? Gênesis 16:10, Deus faz uma promessa de que a descendência de Agar seria multiplicada. Deus ouve o grito. Gênesis capítulo 21:17, na sua segunda fuga, quando Agar estava com Ismael no deserto e prestes a morrer de sede, Deus ouve o choro do menino. O que é que Deus faz ali? Deus providencia um poço. Gênesis 21:19, Deus abre os olhos de Agar para ver um poço de água, salvando a vida dela e o seu filho. Mesmo no deserto, é justamente aí no deserto que nós vemos a provisão de Deus. Nos maiores desertos que eu já atravessei na minha vida, Deus cuidou de mim, Deus providenciou roupa, calçado, casa. Morei em casa sem pagar aluguel em várias ocasiões, Deus providenciou na minha vida. E o Deus que vê é El-Roi. O resultado dessa intervenção é que Deus chama o Senhor de El-Roi, Gênesis 16:13, que significa: Tu és o Deus que me vê. Deus reconhece as nossas limitações, Deus reconhece as nossas fraquezas, reconhece as nossas necessidades. Ele não está alheio. E é o Deus que nos conduz à história. Na solene promessa, Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio, então, né? O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho, que não era da promessa, mas era filho do amigo de Deus. Então vocês observem que nós podemos interpretar essa história de várias formas. É o Deus que providencia, o Deus que cuida, o Deus que perdoa. É tudo conforme a sua soberana vontade. E nos tempos de Abraão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada.
Ele teve seu primeiro filho com Agar quando tinha 86 anos de idade. Gênesis 16 e 16. Para ele deve ter sido uma experiência muito impactante. E em obediência que ele dissera ao anjo, deu-lhe o nome de Ismael, mas aquele não era o filho realmente da promessa, não era o filho prometido. Mas conforme o anjo do Senhor falou a Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. E aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, Deus está no controle da história, mesmo que tenhamos consequências que aparentemente sejam negativas, mas Deus ele tem uma forma de trabalhar. Mesmo no mal, Deus ele trabalha de uma forma toda especial, né? Deus entrou em ação para mostrar que no deserto, onde Agar se sentia sozinha e rejeitada, ele estava presente, ele estava cuidando. É justamente aí que nós vemos a mão poderosa do Senhor. O terceiro ponto da lição é o Deus que conduz a história, o Deus que ouve e o Deus que vê. A história de Agar em Gênesis 16 revela o Deus que vê, o Deus que escuta, o Deus que socorre, o Deus que vai em busca dos marginalizados no deserto, o Deus que vai em busca daqueles que a sociedade os rejeitou, daqueles que muitas vezes o próprio ministério não entende, não compreende, mas Deus ele tem um plano para cada pessoa, Deus tem um plano para cada ser. E os pontos principais aqui sobre Agar e o Deus que vê, o Deus que ouve, Elohá, Agar foi a única pessoa na Bíblia a dar um nome a Deus, chamando Elohá, após ele encontrá-la no deserto. Ela reconheceu que ele enxerga além dos problemas, além das consequências, além das aparências, percebendo a dor, percebendo a aflição, percebendo a dificuldade. O Deus que ouve, Deus ouve o clamor de Agar, e mais tarde o do seu filho Ismael, indicando que ele escuta orações sinceras quando nós clamamos, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós entramos em desespero. E o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Gente, aqui nós temos um acolhimento no deserto, quando Agar estava sozinha, quando Agar estava com medo. Nós vemos aí, Deus a encontrou. Isso demonstra que Deus se manifesta nos momentos mais cruéis da nossa existência, nos momentos mais cruéis da nossa vida. Nós vemos o cuidado de Deus. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu para o deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria essa estrangeira sozinha, jogada ao léu, né? Lá no deserto, com sede. Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos. A palavra de Deus nos diz que por causa da opressão do justo e do gemido dos necessitados, eu, o Senhor, me levantarei agora. E Deus que chama pelo nome, enquanto todos viram as costas, enquanto todos viu apenas como uma serva, ou como uma escrava, ou uma propriedade, mas Deus já chamou pelo nome. Deus, ele me chama pelo meu nome, Deus, ele te chama pelo teu nome. E a história ensina que ninguém é invisível aos olhos do Senhor, porque o Senhor, ele vê todas as coisas. Para onde quer que nós fujamos, o Senhor vai estar presente. Para onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Se subir ao céu, tu aí tu estás. Se colocar no céu a minha cama, tu ali estás presente também. Então esse episódio, ele reforça que Deus age de forma pessoal. Ele vê, ele ouve, ele cuida, ele transforma o mal em bênçãos. Tudo isso acontece conforme a sua soberana vontade. É a história de Agar, que nós vemos aí nos capítulos 16 e 21 de Gênesis, é um exemplo claro da grande soberania de Deus. Que mesmo em meio à dor, mesmo em meio às falhas humanas, nosso Deus, ele é soberano. Deus vê e conhece. Quando Agar foge do Sinai para o deserto, ninguém a busca, mas o Senhor a busca. O Senhor vai ter um encontro com ela. É interessante que Deus ele sempre, né, está revelando-se ao homem.
Deus intervém na história humana, Deus intervém nos projetos humanos, mesmo quando Abraão e Sarai tentam justamente dar um jeitinho para o cumprimento da promessa de um herdeiro, o resultado da gravidez de Agar, Deus toma o controle da situação. Ele envia o anjo do Senhor. E aí nós vemos a provisão no deserto. Deus não abandona Agar e Ismael no deserto. Ele cumpre a sua promessa de que Ismael também se tornaria uma grande nação. A soberania de Deus é absoluta sobre a dor, sobre o sofrimento. E a história de Agar nos ensina que mesmo diante da dureza do coração humano, mesmo diante do nosso pecado, a misericórdia de Deus já nos alcança. E tem o tempo de Deus. A narrativa incentiva a nós confiarmos no Senhor, a nós esperarmos em Deus. E a história de Agar demonstra que Deus ele é soberano. E o cuidado de Deus, querido, é todos os dias, é todos os momentos, em todo o tempo. Em todo o tempo ele é Deus, é aquele que cuida dos oprimidos. O cuidado de Deus na espera e na falha de Sarai, na espera e na falha de Sarai e Abraão. Essa fidelidade na demora. Deus chamou Abraão e prometeu uma descendência numerosa, mas a concretizou, porque aí tem o plano eterno de Deus. E o Senhor nos protege, o cumprimento da sua promessa, o cuidado de Deus de uma forma muito especial. O cuidado de Deus com os invisíveis, o Deus que vê. Agar, uma serva egípcia, grávida, fugindo de uma situação, fugindo de um problema, mas o anjo do Senhor a chamou pelo nome. Aleluia! Aí nós vemos a provisão na escassez. Quando Agar e Ismael foram expulsos, ficaram sem água no deserto. Gênesis capítulo 21. Deus ouviu o choro da criança, abriu os olhos de Agar e viu uma fonte. Aleluia! Deus prepara uma mesa no deserto. Ele é o manancial das águas vivas. As lições que nós tiramos aqui, né? Em todo o tempo, o cuidado divino, o deserto é um lugar de encontro. O cuidado de Deus frequentemente, nos momentos de... Estou todo arrepiado aqui, ó, sentindo a presença do Senhor. Deserto é lugar de encontro. Deserto é lugar do cuidado de Deus. Ainda que o deserto represente o desespero, mas Deus está trabalhando nesse deserto. E deserto não é para toda a vida. Louvado seja Deus, e Deus cuida mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos. A narrativa mostra as consequências de Agar, mas a promessa é garantida. No final nós observamos Deus cumprindo a sua promessa, né? Cumpre a promessa de Isaac com Sara, demonstrando o seu plano de redenção, que não é anulado por falhas humanas, porque Deus não muda. Tá? Nesse caso aí Deus não muda. E a história de Abraão e Sarai e Agar destaca o Deus simultaneamente da aliança com Abraão, a aliança eterna. O Deus que cuida de nós em toda dificuldade. Eu estou muito emocionado ao falar sobre esta lição, né? E os anos se passaram, estamos concluindo aqui, os anos se passaram, e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora do cumprimento da promessa de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo homem de fé, Abraão aceitou esse plano, né? Vimos aí as consequências, não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para cumprir os seus planos. Ele é o Senhor soberano, ele domina a história. E antes que houvesse dia, né, diz o profeta Isaías no capítulo 43 e o versículo 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Ninguém. Eu posso impedir, mas Deus não muda. E a jornada de Abraão, Sara e Agar mostra que a pressa humana pode conduzir atalhos que trazem dor, que trazem divisão, mas não muda o propósito de Deus, não muda o plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí Ismael nasceu do esforço, mas Isaac do cumprimento da promessa.
Ainda assim, o Senhor não abandonou ninguém. Ele viu Agar no deserto, viu o choro de Ismael e sustentou a história até que que a sua palavra se cumprisse. Por isso a lição que permanece é clara: não tente antecipar os planos de Deus. Escolha o caminho da obediência. Escolha a confiança, escolha a espera sincera, porque na realidade nós somos falhos, nós somos humanos, não é? E nós vemos aí Abraão, Sarai e Agar, Gênesis 16, 1 a 3. Aqui temos Abraão se relacionando sexualmente com a serva egípcia Agar, que seria sua concubina. Era costume das tribos cananitas ter filhos com concubinas como se fossem legítimos. Certamente não deve ser assim agora. Cristo reduziu esta questão à primeira instituição e definiu a união do casamento somente entre um homem e uma mulher, né? Quem celebrou esta união? Alguém saberia dizer? Foi a própria Sarai. Disse Sarai a Abraão: entra, pois, a minha serva. Observe, uma artimanha de Satanás é nos tentar, por meio de nossos parentes mais próximos e queridos, ou por aqueles amigos que consideramos e pelos quais temos afeto. E a tentação mais perigosa é quando é enviada por uma mão que menos é suspeita, né? O que motivou isso? A esterilidade de Sarai. Sarai não gerou filhos a Abraão. Era muito formosa, Gênesis 12 e 14, era uma esposa muito agradável e obediente, e compartilhava com ele as suas grandes posses, mas mesmo assim era estéril, né? Gente, que nós possamos entender realmente o desprezo de Sarai, como eu já expliquei para todos, né? Sarai reclama com Abraão, Agar fica aflita, foge de casa, e que nós possamos esperar no Senhor, aprender com essa história e ver que grandes homens falharam, né? Tiveram graves consequências, mas que, no entanto, Deus ele providenciou uma solução, o cuidado do Senhor muito grande, a soberania de Deus que nós vemos aqui, e nós aprendemos aqui muito com esta lição, a confiarmos no Senhor, não julgarmos ninguém, não criticarmos ninguém, porque não nos compete julgar. Quem somos nós para estar julgando? Portanto, que Deus ajude, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por estarem aí conosco. Como eu já falei, as nossas lives têm sido uma bênção. Deus tem abençoado de uma forma toda especial. Um grande beijo, queridos, e vamos estudar a nossa lição no próximo domingo. Antecipamos aqui, né?